Olá, e já estamos aqui organizados e preparados para dar início ao nosso quarto episódio do nosso videocast Água em Foco. Hoje, recebendo duas figuras extremamente importantes que desenvolvem seus trabalhos na Secretaria de Meio Ambiente. E também, vamos falar sobre um tema bastante relevante, que na verdade vão se desdobrar em dois temas, que é educação ambiental e a importância dos comitês das bacias hidrográficas de Sergipe. E para recebê-los, passo as honras à minha amiga Karina Drummond para que possa apresentá-los. Fico muito feliz em estar aqui recebendo Samir Felipe, nossa querida Belle, né, Belle? A gente pode dizer assim que Belle é o coração da educação ambiental na SEMAC. É a mulher que faz levar, né, a nossa pauta do meio ambiente, da educação social, do ambiental, para a ponta, para aquelas pessoas que realmente estão, os nativos, os ribeirinhos na comunidade. É a pessoa que realmente dialoga muito bem esse trabalho que vem sendo efetuado através da Secretaria de Meio Ambiente e Ações Climáticas, o qual o Samir hoje está como secretário adjunto. Executivo. E desejando as boas-vindas a vocês dois, muito obrigada por estar nesse momento nosso de estreia, desse projeto que visa discutir temáticas, que estejam voltadas tanto para a questão climática, do meio ambiente, as ODS, enfim, nós vamos caminhar por esse universo e trazer problemas, questões, debates para que a gente possa conversar, debater e, enfim, trazer esse reforço para um problema tão urgente, que são as mudanças climáticas também. Mas começando com o nosso Samir Felipe, ele que já fiquei sabendo que é o homem dos comitês. Samir, nos fale sobre a importância de debater, de reforçar a importância, meio que redundante, a importância da importância dos comitês, de sabermos e de participar, de compreender os comitês das bacias hidrográficas do Sergipe. Olá, Karine, Janete. Os comitês têm um papel fundamental na nossa política de recursos hídricos. E eu costumo dizer que no nosso estado, para além da política de recursos hídricos, também é a questão da sustentabilidade das mudanças climáticas. Sim. Porque, como foi apresentado, inclusive, aqui na abertura do evento, a questão do nosso vídeo da SEMAC, como o Sergipe está entrelaçado da questão dos recursos hídricos. A gente tem 8 bacias que cortam o nosso estado de uma forma geral, e a gente tem essas duas interfaces. A gente tem a interface com o litoral, com a zona costeira, que são os manguezais, e a Caatinga, que vai também estar sendo afetada na questão da disponibilidade hídrica. É um bioma que a gente está muito interligado com a questão hídrica por causa da questão da disponibilidade, da escassez hídrica. E também, por outro lado, a parte do costeira e do litoral, onde a gente tem as ocupações, a concentração de ocupação humana e os impactos todos que a gente tem ao meio ambiente e, recentemente, a questão das mudanças climáticas. Então, como o comitê, ele é o parlamento das águas, como a gente costuma dizer, então ele é o local desse debate. Então, é importantíssimo que os comitês, que os instrumentos da gestão de recursos hídricos eles estejam eficientes, eles estejam funcionando para que a gente consiga alcançar esses objetivos tão sonhados da sustentabilidade. E falando um pouco do Nordverde, do nosso evento, a gente está, como foi também a palestra da Juliana Marrone, a questão do ESG. E o ESG, na sigla, a parte fundamental é a governança. E o comitê ele é fundamental nessa questão da governança, porque você tem todos os entes da sociedade, você tem a sociedade civil organizada, você tem os usuários de recursos hídricos, muitas vezes voltado ou para as estruturas estatais ou para o setor empresarial, e você tem a parte do poder público. Então, falar do comitê dentro de um sistema de sustentabilidade, de mudanças climáticas, de meio ambiente, isso é fundamental. Então, eu acho que a importância do comitê é muito isso, porque você tem todos os entes trabalhando em prol de uma política inicialmente de recursos hídricos, mas que não está desconectada da questão das mudanças climáticas e principalmente da sustentabilidade do meio ambiente. Perfeito. Olha, eu fico encantada cada vez que eu escuto uma entrevista sua, porque você dá realmente um show.
E aí eu gostaria de saber, Samir, qual é o maior desafio agora no segundo semestre, né, desse ano, ao qual a gente vai passar também por um pleito eleitoral em relação à SEMAC, né, esse processo dos comitês. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os comitês, você fala o pleito da renovação dos comitês. Da renovação dos comitês. A gente tem 3 comitês, né, que estão vencendo o mandato, então a gente já está tramitando dentro da SEMAC, organizando, fazendo o papel, né, de quanto órgão público, né, de viabilizar a contratação, mobilizar, para que todos os agentes que têm interesse nas bacias, que têm interesse na questão hídrica, possam participar dessas eleições. Então, são 3 comitês que serão renovados, né? A gente chama renovação porque é eleição de novos membros, então é Japaratuba, Piauí e Sergipe, que estão vencendo o mandato. Os outros 2 que já estão instituídos, o Afluente de São Francisco, Foz e Baixo São Francisco, estão com mandato recente. E a gente tem aprovado já em lei, e que a gente precisa implementar, mais 2 comitês, que seria Vaza Barris e Real. Né? Então, a gente, de início agora, a gente está fechando esse processo administrativo, né, de contratação, para iniciar as mobilizações e startar eleições desses 3 comitês e, posteriormente, a implementação dos outros comitês. E nesse episódio nós que estamos gravando aqui no Nó Verde, né, a gente vai ter um momento do fórum junto com os comitês. A gente pode dizer que nessa gestão atual da SEMAC é algo inovador? Do início da gestão, né, da secretária Débora, ela vem buscando essa visibilidade dos comitês. Né? Enquanto política de recursos hídricos, tiveram alguns avanços. Eu acho que é fundamental a gente destacar um aqui, que é a cobrança pelo uso da água. Né? Já existia o plano, já existiam os comitês, já existia o plano de recursos hídricos, os comitês tinham plano de bacias, no Sergipe tinha enquadramento, que todos esses são instrumentos da política nacional e estadual de recursos hídricos, naturalmente. Né? Mas a cobrança é um paradigma. Né? E muitos estados não implementaram os outros instrumentos, como a outorga, né? Mas a cobrança, ela tem por ela mexer na parte financeira, ela tem uma questão política, né? E que você precisa de governança muito importante. Então, é importante se destacar esse avanço nessa gestão, que foi a implementação da cobrança pelo uso da água, e também a visibilidade que os comitês vêm tendo, né? E, inclusive, a minha chegada na SEMAC, né? Eu estive muito tempo no Comitê de Bacia do Rio Sergipe, eu estava como vice-presidente. Então, a minha chegada também na SEMAC vem muito nessa leva, né? Da importância que a gestão dá aos comitês. Então, estando dentro agora da SEMAC, a gente continua dando sequência e até tecnicamente melhorando essa gestão. Né, dando visibilidade, tendo uma participação mais técnica, se aproximando de fato das questões técnicas e políticas do comitê. Agora vamos trazer para a conversa ela, a nossa Isabelle Blendini. Isabelle, na condição de gerente de educação ambiental, né, em relações sociais, quais são as ações, né, que a SEMAC tem desenvolvido para trazer a sociedade mais para perto e trazer essa consciência sobre, né, como nós devemos lidar com o meio ambiente e proteger, né, todos os nossos biomas e, enfim, as nossas bacias? Olá, bom dia, né, para vocês, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, né, estar debatendo esses temas que a gente tanto acredita e gosta. Né? Nós temos diversos projetos hoje na secretaria, né? Eu gerencio tecnicamente 6 projetos, né? E aí esses 6 projetos são assim transversais a recursos hídricos, a resíduos sólidos, né? A unidades de conservação em áreas protegidas e principalmente com todos os níveis, né, de ensino. Então essa educação ambiental que a gente trabalha, né, na SEMAC, né? Ela tem a sua vertente pela legislação no âmbito não formal, né? Então a gente está ali ligada, né, Karina, aos ribeirinhos, né, às comunidades, não que a gente não atue diretamente nas escolas, mas a gente não trabalha com currículo. E os projetos são diversos, sabe, Janete? Sim. Nós temos ali, desde a parte de gestão mesmo dos municípios, da gestão ambiental dentro da secretaria, com alguns programas do Ministério do Meio Ambiente, como a 3P, né, como a Sala Verde, que são espaços ali que a gente atua, então na parte de gestão mesmo ligada a resíduos, ligado
a questão também de qualidade de trabalho, né? Porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente tem que expandir, né, esse conceito de educação ambiental para não só essa questão, às vezes, fica muito restrito a ambiente e natureza, Sim. né? Então, quando a gente está tratando de educação ambiental, a gente está tratando em todos os seus aspectos, né? Vai para um conceito mais amplo, realmente, né? Que trata de saúde no trabalho, perpassa pelas questões ambientais também, com mais ênfase, claro, né? Mas ela também está ligada a essas questões. E aí a gente tem vários programas, né? Assim, que também atua diretamente, tanto com os municípios, né? Tem a gestão municipal, né? Que a gente trabalha fazendo a formação dessas questões da estruturação do município, então também tem essa ideia de formação, né, da educação ambiental, que é tão importante para a gente, né, porque afinal de contas a gente, enquanto papel de elaborar, né, e estruturar políticas públicas de educação ambiental, então a gente atua direto com o município, que a gente induz, né, o município a estar lá se estruturando melhor. E diversos outros projetos, né, que a gente atua. A gente tem a nossa unidade móvel, né, de educação ambiental hoje, que foi uma conquista, né, muito grande para a secretaria, né, nossa secretária Débora tem aí trazido a educação ambiental, como eu tenho dito, para o cerne da secretaria, né, para o centro da gente, de todas as ações que ela nos coloca, ela traz a educação ambiental como ponto mais importante para as discussões, tanto em questões das mudanças climáticas, principalmente, né, e executando as políticas, né. Então, assim, temos diversos projetos, né, temos um programa hoje que a gente consegue executar. E também temos um comitê, né, que na verdade é uma comissão interinstitucional de educação ambiental, que esse é eu digo que é a minha mais nova felicidade, né, porque ela foi recém-estruturada, né, ela tem aí uma comissão que trata da educação ambiental de forma muito participativa, né, então ela Importante. Exatamente, porque ali se constrói várias, ou se pretende construir, né, secretário, várias normativas que hoje a educação ambiental tem lacunas, né? Então essa comissão, ela foi reestruturada dia 13 de junho de 2025, então isso para mim é muito significativo, né? Ela foi reestruturada com todos os seus segmentos, é um espaço muito participativo, e ali a gente busca criar o quê? As normativas para essas lacunas, né? Como que a gente dialoga diretamente com a questão dos resíduos, né? Ou a questão das bacias. E aquela lacuna, sabe aquela do licenciamento, educação ambiental? Então, essa comissão, ela é deliberativa, ela é consultiva e deliberativa no seu âmbito. Então, a gente pretende trazer, né, essa, vamos dizer assim, de forma mais institucionalizada a educação ambiental no Estado. Perfeito. Eu acho que a educação ambiental, dentro dos pilares, né, que a gente fala sobre a ODS e tudinho, é fundamental. Vai da educação ambiental dos nativos, das comunidades tradicionais, como a gente vê muito, né, os comitês trabalhando, assim, através também da questão escolar, mas o que eu tenho visto pelo Estado e através da SEMAC também, é vocês indo para os municípios em grandes ações, né? Eu acho que não somente nesses eventos com os municípios, mas também em eventos como este, né, do Nó Verde. Você consegue ter já um parâmetro dessa realidade atual da SEMAC e o quanto que vocês conseguiram avançar? Sim, é que assim, a educação ambiental, ela nunca teve seu papel principal dentro, eu acho que nenhuma gestão aqui do Estado, né? Então, assim, ela sempre foi como um penduricalho, a gente sempre brinca assim, e achando que a educação ambiental não tem esse papel primordial. E a nossa secretária, ela traz, né, eu acho que no seu discurso, e eu fico muito feliz que eu brinco que era a pessoa que eu tinha que sensibilizar, a primeira sensibilizada, né, foi ela, e eu acho que isso já foi muito importante, porque ela entende o papel da educação ambiental e ela, no seu discurso, ela fala, olha, não dá para começar nada sem começar pela educação ambiental, né? Então, eu já vejo esse avanço, sabe, Karine, que a gente consegue enxergar, abrir espaços, e não só em relação a ações pontuais, né, mas a processos contínuos, né? A secretária, ela tem interesse em institucionalizar, de fato, para que isso se torne permanente, né? E as nossas vindas aos municípios, ela tem se tornado cada vez maior, né? O nosso número de municípios hoje atendidos, né, que a gente vai para o município, realiza nossas ações, não só com a sensibilização da idade infantil, que eu falo que é a minha brilhinha dos olhos, né, nosso teatro e tudo mais, mas também nessa parte da efetivação da gestão, né, que é essencial. Se a gente não dialoga,
não cria essa ponte com o município, né? Ajudando o município, que tem várias, vamos dizer assim, várias fragilidades na sua gestão, entendendo que o Estado tem esse papel e a educação ambiental é promotora desse processo, né? Então, eu acho que esse também é um grande ganho dessa gestão. Acho que ela tem avançado muito nesse diálogo, né? Nesse aspecto, principalmente, de ajudar na formação, né, nesse papel formativo da educação ambiental, não só, né, no momento de sensibilização, que é importante, mas também vamos dizer assim, eu chamo de enraizamento. Quando a gente chega com a educação ambiental, ela está enraizada naquela localidade. Eu acho interessante falar, não, a gente vê que vocês estão... E realmente essa é a nossa necessidade, né? O Ministério do Meio Ambiente traz algumas diretrizes para a gente, né? Hoje nós temos um instrumento que nós construímos junto com o Ministério do Meio Ambiente, que orienta as ações de educação ambiental, né? Nós temos aí um protocolo de intenções do qual a gente já realiza de acordo com a orientação do Ministério e, claro, as demandas do Estado, né? Porque a gente tem as demandas nacionais e o que a gente pode pensar aqui em relação, ouvindo, né? Principalmente executando o que a nossa gestora maior tem em mente. E a gestora, ela é muito inteligente. Quando ela viu que um secretário que estava fazendo, né, um brilhante trabalho em Nossa Senhora do Socorro, que era secretário de Meio Ambiente, o senhor Samir Felipe, ele saía da gestão, ela disse, venha para cá, meu filho. Então, vou aproveitar a competência de Samir e vou fazer uma pergunta. Samir, né, compreendendo que o Estado é que engloba, né, os maiores desafios relacionados, né, à Secretaria do Meio Ambiente. Quais são, né, os principais desafios da Secretaria de Meio Ambiente nos dias atuais? Em se tratando de um mundo, estamos, né, na iminência de uma COP, estamos vivendo cotidianamente os impactos climáticos, né, e como né, estar na gestão de uma secretaria tão estratégica e tão importante nos dias de hoje? Eu brinco que a maior dificuldade é executar política, não é fazer política pública. Inclusive, algumas reuniões que a gente já teve, né, Beli, com as equipes, na parte mais técnica, eu falo assim, vocês têm que ter em mente muitas vezes que o ótimo é inimigo do bom. Porque a gente muitas vezes faz projetos maravilhosos, a gente faz legislações maravilhosas, super robustas, tecnicamente perfeitas, mas a gente não consegue executar. Então, eu acredito que o principal hoje em meio ambiente é que a gente consiga executar e que a gente consiga trazer resultados e ganhos reais. Porque muitas vezes na área ambiental a gente tem muita produção de material, que é necessária e é fundamental, porque é uma pauta relativamente nova, embora a gente já remote a 78, mas é uma pauta que, assim, como a gente também fala, né, muitas vezes, velho, a gente ainda tem muita necessidade básica, principalmente no Brasil, para ser atendida. Sim. E o meio ambiente ele acaba vindo, muito embora ele esteja muito interligado, mas ele acaba vindo, não numa escala de priorização. Até recentemente, num evento do Tribunal de Justiça, eu falei isso, que muitas vezes, em vários espaços, a gente não tem que falar mais em educação ambiental, a gente tem que falar em prioridade ambiental, porque são espaços onde as pessoas já tiveram informação. Isso precisa ser prioridade, na verdade. Então, acho que a prioridade ela vai vir muito quando a gente conseguir mostrar que é execução e efetividade na execução das políticas. A gente tem desafios ainda de construções de políticas e isso não vai deixar de existir, até porque as coisas precisam ser equalizadas e serem atualizadas, mas a gente precisa, e eu acho que essa gestão da SEMAC, ela vem trazendo isso, trazendo execução. A execução de fato são os programas de educação ambiental sendo executados lá na base, são os comitês de bacia e a gestão hídrica sendo executada lá na base. Eu acho que esse é o grande desafio e essa é a grande virada de chave que já está acontecendo. Perfeito. Eu acho que o que você... Já estou anotando aqui, inclusive, prioridade ambiental. Realmente, para alguns nichos que o qual, né, já acho citar, claro que são alguns nichos, acho que muda. Muda essa questão de educação ambiental para prioridade ambiental. Meus parabéns. Porque realmente a gente tem aqui dois elos, né, que se somam, mas que por públicos específicos, inclusive o Nó Verde, um público específico, a gente deixa de falar muito sobre a educação. Pode até trazer a educação como modelos para que outras pessoas se inspirem, porque o Água em Foco, ele nasceu também de um projeto que nos inspirou, que foi o Movimento ODS.
Então, a gente queria falar da pauta da água, mas queríamos também permear a água em todos os nichos. Então, no turismo, né? Então, na saúde e em muitos outros. Então, o Movimento ODS já nos trouxe essa inspiração. Nesse caso, a prioridade ambiental, eu achei que você foi muito feliz. Inclusive, os comitês de bacias hidrográficas é um desse público que tem que entrar com uma prioridade ambiental, né? E aí vem a educação ambiental para somar para aqueles públicos que ainda não se tem. Meus parabéns, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês dois. Eu acho que a gente vai chegando aqui ao final. E nós temos um momento, né? Aquele momento que a gente sempre diz assim, que é a cerejinha do bolo, onde você, Samir, você, Belle, quando vocês estão em casa recebendo uma pessoa, né, para fazer uma cortesia, normalmente você dá um copo de água, um copo de suco. E se esse copo de água, Samir, ele fosse o seu último copo de água, para quem você daria? Ou para qual causa você daria? Eu acredito que para a gestão ambiental, porque a gente precisa de fato realizar a gestão ambiental, não só enquanto Estado, parte estatal, mas na comunidade, na sociedade de uma forma geral. A gente precisa gerir o meio ambiente. Então vamos brindar. Gestão ambiental, é isso aí. E você, Belle, para quem você ofereceria, para qual causa, projeto, enfim, que você ofereceria o seu copo com Tô água? aqui pensando, hein? Reverberando essa pergunta, mas eu daria para participação social. Porque eu acho que sem esse empoderamento, sem essa participação social, sem essa visão de que a gente precisa de todos e que todos têm o seu papel, né? Todos, inclusive a gestão, né? O poder executivo, toda a sua gestão tem o seu papel. Então eu daria para essa participação social, para que a gente possa cada vez mais somar forças, né? E não dizer que assim nós não temos lados, né? Nós temos uma questão muito maior que a nossa sobrevivência nesse planeta. Então eu acho que a participação social ela vai trazer, né? Essa vontade de todo mundo junto nessa união por uma sociedade mais justa e sustentável. Então, viva sociedade do terceiro setor. Aê! Era de beber. Então, a gente vai concluindo. Então, eu quero agradecer muito você que nos acompanhou até agora. Nosso quarto episódio do nosso videocast fica por aqui, agradecendo a presença de vocês e a colaboração. Né, Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Eu que Até agradeço, breve. meninas. Maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigada, até mais.